Queridos amigos e irmãos, o Papa Francisco convocou para outubro de 2023 o Sínodo. E este Sínodo começa já agora com um processo sinodal, um caminho em que toda a Igreja se encontra comprometida em torno do tema escolhido pelo Papa por uma Igreja sinodal: comunhão, participação, missão. 3 pilares. Estão previstas 3 fases que se desenvolverão entre outubro deste ano. A abertura será exatamente em Roma no dia 9 e 10 e em cada diocese no domingo 17 de outubro, e outubro de 2023. Esse itinerário foi pensado com um dinamismo de escuta recíproca. Um dinamismo de escuta recíproca realizado em todas as igrejas, em todos os níveis da igreja, nas diversas pastorais, movimentos, envolvendo todo o povo de Deus. Os bispos, diz o Papa Francisco, devem se escutar. Os padres devem se escutar. Os religiosos e religiosas devem se escutar. Os leigos devem se escutar. Escutar-se. Falar-se e escutar-se, diz o Papa. Não se trata de coletar opiniões. Não. Não é uma pesquisa que o Papa quer. Mas se trata de escutar o Espírito Santo, como encontramos no livro do Apocalipse. Quem tem ouvidos, escute o que o Espírito diz às igrejas. Então, ter ouvidos, escutar, é o primeiro compromisso. Trata-se de ouvir a voz de Deus, captar a sua presença, interceptar a sua passagem e o seu sopro de vida. O profeta Elias descobriu que Deus é sempre um Deus das surpresas, até mesmo na forma como passa e se faz sentir. Um vento forte e impetuoso fendia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, o sussurro de uma leve brisa. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com o manto. É a passagem do primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 11 e 13. Eis como Deus nos fala. E é para essa brisa leve que os exegetas também traduzem com voz sutil do silêncio, e outro com um fio de silêncio sonoro, que devemos preparar os nossos ouvidos para ouvir esta brisa de Deus. A primeira etapa do processo sinodal começa agora em outubro de 2021 e vai até abril de 2022. É aquela que diz respeito às igrejas diocesanas individuais. E é muito importante que cada diocese se empenhe com convicção neste caminho. O tema da sinodalidade não é o capítulo de um tratado de eclesiologia, muito menos uma moda, um slogan ou um novo termo a ser usado ou instrumentalizados nos nossos encontros. Não. O Papa diz que a sinodalidade expressa a natureza da Igreja, a sua forma, o seu estilo, a sua missão. E, portanto, falamos de Igreja sinodal, evitando, porém, considerar que esse seja um título, entre outros, um modo de pensá-la que preveja alternativas. Não é bem isso, tá? Com base em opiniões teológicas, nem mesmo como um pensamento pessoal, mas seguindo aquele
que podemos considerar como o primeiro e mais importante manual de eclesiologia, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. A palavra sínodo contém tudo aquilo que precisamos para entender. Sínodo quer dizer caminhar juntos. O livro dos Atos dos Apóstolos é uma história de um caminho que parte de Jerusalém e atravessando a Samaria, a Judeia, prosseguindo nas regiões da Síria e da Ásia Menor e depois na Grécia, concluiu-se em Roma. Essa estrada narra a história em que caminham juntas a palavra de Deus e as pessoas que voltam a atenção e a fé a essa palavra. A palavra de Deus caminha conosco. Todos são protagonistas. Ninguém pode ser considerado um simples figurante. É preciso entender bem isto. Todos são protagonistas. O Papa, os bispos, não são mais protagonistas do que os outros, não. Todos somos protagonistas. E ninguém pode ser considerado um simples figurante. Os ministérios, naquela época, no começo da igreja, ainda eram considerados autênticos serviços. E a autoridade nascia da escuta da voz de Deus e das pessoas. Nunca se deve separá-las estas duas vozes, que mantinha embaixo aqueles que a recebiam. O baixo da vida, ao qual era preciso prestar o serviço da caridade e da fé. Mas essa história não é um movimento apenas pelos lugares geográficos que atravessa. Ela expressa uma inquietação interior contínua. Essa é uma palavra-chave, a inquietação interior. Se um cristão não sente esta inquietação interior, se não a vive, alguma coisa lhe falta. E essa inquietação interior nasce precisamente da fé e nos convida a avaliar o que é melhor fazer, o que deve ser mantido ou mudado. Essa história nos ensina que ficar parado não pode ser uma boa condição para a igreja. E o movimento é consequência da docilidade ao Espírito Santo, que é o diretor dessa história em que todos são protagonistas, inquietos, nunca parados. Pedro e Paulo não são apenas duas pessoas com os seus caracteres, são visões inseridas em horizontes maiores do que eles, capazes de se repensar em relação ao que ocorre, testemunhas de um impulso que os põe em crise. Outra expressão para lembrar sempre, pôr em crise, que os leva a ousar, perguntar, mudar de opinião, errar e aprender com os erros, sobretudo a esperar apesar das dificuldades. São discípulos do Espírito Santo, que os faz descobrir a geografia da salvação divina, abrindo portas e janelas, derrubando muros, rompendo correntes, libertando fronteiras. Então, pode ser necessário partir, mudar de estrada, superar convicções que não retêm e nos impedem de nos mover e de caminhar juntos. Entendemos assim que o caminho sinodal é algo que questiona a Igreja toda, desde o Papa, o Bispo, até os leigos. E todos somos convidados a entrar neste caminho sinodal. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.